Qual foi a primeira impressão de vocês sobre a tecnologia? E percebam, eu não estou perguntando o que vocês acham agora de como o mau uso dela tem sido extremamente prejudicial à sociedade. Eu quero saber é da primeira impressão, aquela que fazia nossos olhos brilharem. Talvez tenha sido quando vocês ligaram um videogame pela primeira vez e viram que um simples controle podia transportar vocês para outro mundo. Ou quem sabe, quando usaram o celular e viram como algo tão pequeno podia comportar tanta coisa. Mas eu posso afirmar com certeza que para a grande maioria aqui, a primeira impressão não foi no contato com a tecnologia em si, mas foi nos filmes, foi com a ficção. Isso porque as gerações X e Y não tiveram contato tão fácil e tão cedo a tantas tecnologias quanto a geração Z e a geração Alpha. E mesmo com este contato mais fácil, essas gerações foram expostas a desenhos e filmes, as quais moldaram as suas infâncias. E para mim e muitos outros jovens, tudo começou lá. As histórias não só nos entretinham, elas definiam como nós veríamos o mundo e até a tecnologia, seja ela como ameaça, como esperança, mas sempre como algo que nos convidava a pensar além do presente. A ficção alimenta nossa imaginação, lançando ideias capazes de germinar em pensamentos e ações. E isso não é só impressão pessoal minha. Há pesquisas que comprovam isso. Um estudo publicado esse ano na revista Semanal mostrou que os filmes têm profunda influência na cultura contemporânea, além de contribuir para moldar o imaginário coletivo. E eu pude ver isso dentro da minha própria casa. A minha mãe sempre foi daquelas que se derramava vendo filmes de drama, e ela sempre me chamava para ver esses filmes com ela. Eu, adolescente, sempre achei graça. Eu não entendia como um filme causava tanto choro, tanta emoção. Meu pai também sempre via filmes comigo, ele que me apresentou os clássicos. Entretanto, eu via mais do que ele, e só via mesmo, pois era difícil escutar os filmes com o barulho do ronco dele ao fundo. Mas hoje eu entendo. Mesmo que os filmes de ficção não me façam chorar, como os filmes de drama faziam com minha mãe, eles também me impactam profundamente, só que de outra forma. Enquanto minha mãe era tocada pela emoção de uma história real, eu era provocado pela imaginação de uma história impossível. Ela sentia, eu pensava. Não eram lágrimas, eram perguntas. Mas ambos estávamos sendo transformados. Então, eu entendi. O impacto dos filmes não é igual para todos, mas no fundo, ele sempre está lá. E os filmes de ficção sempre foram uma forma na qual eu consegui ganhar sonhos. Mas eu me pergunto, quando que esses sonhos perderam o encanto? Por que a nossa realidade tem se mostrado pessimista quanto à inovação? Claro que por mais que eu queira, a vida nunca vai ser como um filme, mas ela precisa ser tão diferente? Eu me lembro das conversas que eu tinha na minha infância com meus amigos sobre quais poderes gostaríamos de ter. Alguns queriam voar, outros preferiam super força, e sempre tinha aquele que queria ter todos. A conversa ia além. Falávamos também de aparelhos tecnológicos, simples instrumentos que transformavam alguém comum em algo além. E, claro, tínhamos noção de que tudo isso era apenas coisa de criança. Nunca ia acontecer. Mas a verdade é que estávamos errados. Porque nessa última década, o que antes apenas era brincadeira de criança, agora está cada vez mais presente no nosso dia a dia. O que antes eu só via nas telas, agora está na palma da minha mão. Eu tenho presenciado, e mais do que isso, vivi no momento em que estamos alcançando uma tecnologia em que sempre tivemos expectativa. Carros voadores já são testados, mas ainda assim o medo em relação ao uso de carros autônomos tem crescido. E dentre tantas teorias, estudos e casos, o que está certo? Afinal, as máquinas são o problema ou a solução? Ou melhor, será que existem máquinas do bem e máquinas do mal? Essa questão tem me intrigado neste último ano. Então, eu fui buscar as respostas em filmes que eu tanto gosto e, é claro, em pesquisas. E sem dúvidas, uma inovação que tem grande impacto na sociedade atual é a inteligência artificial. E mesmo antes de sua criação, o cinema já nos apresentava filmes que apresentavam máquinas criadas para agir como humanos, o que é prova do que eu tenho dito aqui até agora. No final, não é a tecnologia que primeiro nos fascina, mas é a ficção que a antecede. Desde 1980, temos filmes como Exterminador do Futuro, no qual vemos um mundo distópico dominado por máquinas.
Em contraponto, hoje, temos filmes como Robô Selvagem. Lançado em 2024, o filme concorreu ao Oscar, e nele é retratada uma linha de robôs dóceis que contribuem com a humanidade. Eu pude ver esse filme com meus irmãos de 6 e 8 anos, e ao vê-lo, eles puderam simpatizar com Ross, a robô protagonista do filme, a qual, por ser uma máquina, não poderia desenvolver qualquer tipo de emoção, mas ainda assim acaba desenvolvendo sentimentos maternais por um ganso, o que prova a presença de bondade na personagem. Da mesma forma, estudos como um realizado pela Access Partnership em colaboração com a Amazon Web Services comprovou os aspectos positivos da IA, especialmente na economia. Já outro estudo, liderado pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, mostrou que a verificação de fatos e notícias por meio da IA pode levar à crença em manchetes falsas. Talvez isso tenha confundido ainda mais vocês. Afinal, eu trouxe 2 filmes, 2 pesquisas, cada um com visões diferentes quanto à IA. Sem respostas, voltamos ao início, e somos levados a responsabilizar a ferramenta do que quem a utiliza. E, sinceramente, isso me parece estar na nossa natureza. A fuga da culpa. Afinal, é mais fácil. Mas o mais fácil quase nunca é o ideal. Mas estamos acomodados a optar por caminhos mais práticos sem pensar nas consequências a longo prazo. E uma prova disso é meu herói favorito, o Homem-Aranha. Criado em 1962 por Stan Lee, ele nasceu do desejo de criar um herói com quem os jovens, como eu, pudessem identificar. Por isso, o Homem-Aranha é Peter Parker, um jovem que, ao receber seus poderes, enfrenta diversos dilemas, seja ele sobre responsabilidades e também sobre identidade. Mas o que mais me encanta no Homem-Aranha é o fato de que não importa quantas vezes ele caia, quantas vezes ele apanhe, ele sempre se levanta. Ele encontra forças dentro de si e nas pessoas que ama para continuar. Entretanto, a sua versão mais recente, a de Tom Holland, tem se mostrado um tanto distante de sua origem, uma vez que ele é pupilo de Tony Stark, o qual o mima com diversas tecnologias. Um exemplo disso é a armadura de nanotecnologia que ele porta. E mesmo após a morte de seu mentor, Peter recebe mais uma nova tecnologia, Edith, uma IA que reside nos óculos em que ele utiliza. Essa IA, feita para potencializar o bem que o Homem-Aranha faz, foi roubada em Homem-Aranha Longe de Casa, pelo vilão Mistério, o qual utiliza a mesma IA, antes feita para o bem, agora de modo que ela disseminasse o mal e a desinformação. Porém, em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, Peter perde toda essa tecnologia que ele se apoiava, e ele volta a ser o que sempre foi, o que ele sempre deveria ter sido, o amigão da vizinhança, costurando seu próprio traje e reencontrando a sua essência. O Homem-Aranha, Peter Parker, entendeu que nada substitui a sua responsabilidade. E nós também devemos entender que as máquinas, por mais avançadas que sejam, elas não escolhem ser más nem boas, elas não escolhem ser vilões nem heróis, porque quem escolhe isso somos nós. Lembra das conversas que eu tinha com meus amigos? Bom, hoje eu tenho o poder, e vocês também os têm. Ele está em seus bolsos, em seus escritórios, em suas casas. E se vocês temem esse poder, vocês estão preocupados com a coisa errada. A nossa preocupação não deve ser o avanço da IA, mas sim o regresso da inteligência humana. Hoje, eu ainda converso com meus amigos sobre poderes, mas a conversa mudou. Falamos agora sobre os limites. Por exemplo, se alguém tivesse super velocidade, essa pessoa teria que entender que, sem controle, tamanha força de aceleração a desintegraria. Ou seja, o poder sem limites se volta contra o usuário. Por isso, cabe aos criadores das novas tecnologias estabelecer limites para suas criações, mas cabe a nós, portadores delas, a usarem de forma consciente. E quando eu digo nós, não me refiro a instituições privadas ou públicas, eu me refiro a mim, me refiro a vocês. Quero fazer uma pergunta aqui. Por favor, levante a mão. Quantos de vocês já ouviram uma frase, ou falaram essa frase, parecida como: essa geração tá perdida? Essa frase, sinceramente, me dá um grande desgosto. É um pensamento reducionista. E se algo realmente vai acabar com a sociedade, não vai ser as máquinas ou os jovens, mas vai ser esse pensamento. Porque os jovens são o futuro da sociedade. E quando eles não têm consciência do poder que eles têm, eles se veem assim, como a sociedade que está perdida. E não é esse pensamento que nós devemos ter. Peter Parker é apenas um jovem, como eu, com seus poderes. E então, ele enfrentou diversos erros. E a nossa geração também é assim. Ela está fadada a errar, mas não fadada a acabar. Porque os erros são apenas o caminho, a abertura para a inovação, para a melhoria.
E é por isso que agora eu trago para vocês, conscientes do poder que vocês têm, a frase que o tio do Homem-Aranha disse a ele quando recebeu suas habilidades. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Obrigado.